você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 423º episódio do podcast, que conta com o patrocínio da ExpressVPN, com o apoio dos Mais Detêncios lá em gigahertz.fm/apoio. Mais Detêncios que já estão aí com quase meia hora de episódio extra, falando aqui do computador da Lumon que você pode comprar no site da Apple, só que não, sobre problemas de imigração, IA para encontrar filme velho, erros de digitação. Tá bem divertido. gigahertz.fm/apoio. Eu sou Guilherme Rambo e junto comigo aqui está Marcos Mendes e também o Coca. Tudo bem? Olá! Excelente. Agora, Mendes, eu lamento te informar, mas você não é mais meu pai. Ah, não? Não. Durou pouco. Pois é, obrigado todo mundo que mandou a dica, o Cadu, o Natan, o Alberto, o Felipe, o Eric, o Matheus. Talvez tenha até mais gente que a gente esqueceu de listar aqui. Muito obrigado. Então, quando o Rambo informou pra Carangueja que Marcos era o pai, ele gravou essa informação no contato do próprio Rambo. O bom disso que não é uma informação que busca no Spotlight, mas se o bandido entrar no seu cartão de contato, vai estar a informação de todos os parentes. E aí, a minha primeira reação, quando eu descobri que era assim, foi, que estranho. Mas aí, quando eu fui em editar lá pra remover, eu entendi. Que aí até faz sentido, porque o recurso é você criar relações entre contatos. Então, eu posso ter lá no meu card do meu contato, do dono do celular, pai, mãe, irmão, tarará. Mas eu posso colocar no contato do Mendes, se eu quiser. Irmão, pai, mãe. Isso é útil, né? Porque aí, se você tem que entrar em contato com algum familiar de uma pessoa, às vezes você não lembra o nome, você pode usar isso. Porém, fica aquele detalhe que a gente mencionou, que deu origem a tudo isso, que o ideal é não colocar essas associações para evitar de deixar muito fácil ali de alguém que teve acesso indevido ao seu celular saber quem é pai, mãe, tio, tia. Agora, também não resolve a questão da carangueja, então voltamos à minha afirmação inicial. Você vai ter o perrengue de não poder falar pra carangueja, liga pro meu pai, liga pra minha mãe, porque se você falar que fulano de tal é o seu pai, que nem eu falei que o Marcos é meu pai, vai aparecer no seu card de contato lá que aquela pessoa é seu pai, sua mãe, etc. Então, voltamos à estaca zero, basicamente. Esse comportamento me deu uma aflição, porque ele só mexe num dos contatos. Deveria mexer no Mendes e colocar que você é filho. Tem alguns gerenciadores que fazem isso, né? Você coloca uma relação, então, né, é pai, outra ponta é filho, irmão, né? Aí, outro lado também é irmão. Aí ficava mais completinho, né? Tinha que mexer nos dois cartões, se tivesse ali o cartão, tudo direitinho. Ele só faz a associação to one, não faz many to many. Não é assimétrico. Mas achei legal que foi, acho que uma das vezes que a gente mais recebeu o follow-up, de a gente falar, como é que vocês não sabiam disso? Eu fiquei surpreso que vocês não sabiam que era assim que funcionava. Imagina o pessoal... Não sou engenheiro de contatos. É, né? Isso é legal, porque provavelmente aqui a gente tá falando... Só de podcast tem 10 anos. Se junta período de Mac e mais uns 10. Então, eu lembro que os contatos não tinham essa opção. Isso deve ter surgido aí há uns 10 anos. Tô chutando, mas isso é uma coisa recente, primeiro ponto. Tanto é que originalmente você nem tinha alerta de aniversário. Eu sei, tinha o campo, mas não tinha o alerta. Por que eu sei disso? Porque eu exportava todas as datas de aniversário e convertia em tarefa para eu ser notificado. Né, pra eu ser avisado, caramba, aniversário de tal pessoa. E quando eu mexi ali nos contatos, assim, realmente não lembro de ter essa opção de relacionamento. Eu lembrava da etiquetinha ali, da etiquetinha, né, o apelido que você poderia colocar, às vezes até como fonética, né, tinha uma fonética diferente no nome da pessoa para carangueja poder entender se escrevia foneticamente o nome. Mas que bom que mudou, né? Que veio acrescentando novidades até num aplicativo, entre aspas, que não tem muita coisa o que fazer, né? Como contatos. E aí, inclusive, o Natan complementou que dá pra fazer isso manualmente e ver as opções lá das etiquetas todas que você pode colocar. E aí, caso você renomeie um dos contatos escolhidos, a carangueja não vai mais funcionar se você pedir aquela relação, o que é de se esperar, porque é a carangueja. Mas parar de funcionar eu acho ok.
né? Mas é o tipo de coisa que a gente imaginava que, assim, se isso for reportado como um bug, seria corrigido, mas não. Acho que a essa altura do campeonato é de propósito, não é um bug, é um recurso. Ele Olha, se a pessoa que mandou o feedback anônimo lá pro ATP estiver falando a verdade, a Apple não corrige bugs antigos, só bugs novos. Então... Verdade, eles falaram disso. Então não adianta nada. Caiu atrás do armário. É aquele gif da impressora que solta o papel, ela já cai direto no triturador. Exatamente. Isso é o feedback pra Apple de bugs antigos. Bugs novos eles querem. Já o feedback de segurança cai numa impressora que imprime dinheiro, bem melhor. Agora, sobre ter contas separadas no Mac, o Felipe Ribeiro falou que ele leu, mas não testou, uma dica há uns anos sobre cadastrar um dedo diferente no Touch ID para cada conta e usar o Fast User Switching do macOS para trocar entre elas sem precisar fazer manualmente, só apertando no leitor com o dedo correspondente. E aí ele disse que isso pode ajudar a tornar a ideia mais viável, deixou um link aqui. Eu lembro do Phil Schiller demonstrando isso quando eles colocaram o Touch ID no Mac, se eu não me engano. E aí, sei lá, o Craig Federighi usou o Mac, daí chegou o Phil Schiller lá, só botou o dedinho no Touch ID e deu aquele cubo 3D, foi pra conta do Phil Schiller. E aí é interessante a ideia de fazer isso com você mesmo, só que dedos diferentes, né? Qual é o meu dedo do trabalho? Qual é o meu dedo pessoal? É a menor aplicação de Severance do mundo. Você tem o dedo do trabalho, o dedo do INI, o dedo do Alt. Né? Mas eu achei uma excelente ideia. E o Felipe mandou o link que vai estar aqui na descrição, que é do próprio página de suporte da Apple, explicando o jeito de você trocar rapidamente entre usuários de Mac. Isso me lembra quando tinha uma história que eu achava super interessante. Algum telefone Android tinha um lance que, dependendo do dedo que você usasse para desbloquear com o Touch ID desse telefone, você já conseguia ativar direto um aplicativo específico. Então, desbloqueou com o dedão, abre a câmera. Desbloqueou com o mindinho, abre o Nubank. Sei lá, legal. Então você conseguia programar um negócio desse. Sempre torci pra uma coisa assim chegar pro iOS, mas nope, não rolou. Poderiam fazer por um negocinho com shortcuts, né? Tipo, desbloqueio. Porque eu acho que já tem o negócio de desbloquear o iPhone. Porém, não tem mais Touch ID, né? Então... Exato. Daí seria desbloqueia piscando com o olho direito, desbloqueia piscando, mostrando a língua. A língua você podia ter 12 opções, se for pensar numa posição tipo de relógio. Mas já não rola mais. No máximo dá pra você cadastrar um segundo rosto como... Que nem era pra isso, né? Que eles colocaram isso. Acho que era pra... Quando teve a pandemia, a máscara, não sei o que lá, você tinha um lance desse. E aí, por exemplo, no iPhone tem o meu rosto e o da Lari também, que se precisa fazer alguma coisa, ela já consegue desbloquear rápido. Então fica a dica pra quem... Você pode configurar uma alternate appearance, né? Que chama... E aí eu sempre configuro deu com a boca como se estivesse bocejando. Porque eu não sei se melhorou isso, mas até eu começar a fazer isso, às vezes eu ia desbloquear o iPhone e se por acaso eu estivesse bocejando na hora, o Face ID não funcionava. Excelente. Aí eu cadastro... Aí funciona. Isso de usar outros usuários, às vezes... Além de ser uma coisa de personalidade, né, de função, de boné que você tá usando, às vezes tem também do que você quer fazer. Teve uma época que eu precisava ficar mexendo o mouse pra fazer algumas coisas, e se eu fizesse isso no meu usuário principal era meio esquisito, que aí do nada o mouse mexia. Aí eu peguei um outro usuário, nesse outro usuário lá escondidinho, fiz todas as coisas que eu queria, e aí ficava manipulando lá o mouse como deveria, e eu tava usando a minha conta, né? Ficava as duas contas ativas. Eu tenho muitas perguntas, mas eu não quero tornar isso um tópico de 2 horas. O Coca foi tão evasivo do jeito que ele explicou, eu falei também não vou cutucar, mas sim. Era pra gerar entropia, né, Coca? É super saudável. Muito bem, agora sobre o momento mágico que algumas empresas promovem, o Ricardo Beltramin contou o seguinte: a minha esposa deixou uma lapiseira cair de ponta na tela do Kindle com 3 anos de uso. Caramba, que azar ou que sorte, né? Uhum. Enfim, fez um furinho. Ela não se importava porque o Kindle funcionava normalmente. Eu ficava louco só de olhar pra tela. Somos 2, Ricardo. Liguei na Amazon Brasil e perguntei se existia assistência técnica. Informaram que não existe assistência
assistência técnica para Kindle, mas para manter o relacionamento, segundo palavras da atendente, dariam um voucher para comprar um novo Kindle. Ela está com o Kindle, entre aspas, velho, com a tela furada, e eu ganhei um Kindle novinho. Só não olho pra tela dela. Pô, muito bom. Né? A Amazon é a empresa que mais faz isso, né? Esse tipo de coisa. A gente falou semana passada de, não chegou, deixa eu mandar dois. Chega dois, você dá pra alguém e beleza, toma mais um aí, nem vale a pena devolver, deixa pra lá. É interessante esse jeito de operar. Por isso que passaram 20 anos sem dar lucro, né? Foi dar lucro agora, super recente no fim das contas. Então, é legal porque resolve o problema. Mas vamos combinar que não ter assistência é um problema. Vamos combinar aqui que quando a Amazon chegou no Brasil, sei lá, tempos atrás a gente achou, caramba, vai dominar tudo. E hoje quem tá dominando é muito mais um mercado livre do que a Amazon. Total. Então, Ricardo, ótimo que você resolveu o seu problema, mas vamos combinar que essa não é a maneira de resolver o problema. Deveria ter assistência e tal. É muito... porque quando você reclama, você é atendido. Mas isso deveria ser padrão para todos os Kindles da vida. Então, a gente gosta da Amazon, aquela coisa toda e tal, né? Mas tem os seus problemas. Inclusive, tem a questão que eu achei ótimo, né? A questão, quer dizer, ótimo não, é horrível, mas dos funcionários. Ô Bezos, vem cá, explica aqui os funcionários. Aqui tá um monte de reclamação. Verdade, tá tudo errado. Aí o que o Bezos fez? Não ele, mas enfim, ele mandou todo mundo embora e colocou os robôs para trabalhar no lugar dos caras lá no armazém. Eu acho que nesse ponto foi muito bem colocado, porque 3 anos de uso, eu não sei como é a legislação do Brasil com referência a isso, mas eu imagino que precise de mais de 3 anos de suporte técnico para produtos duráveis no Brasil. Então, no fim das contas mesmo, o que a Amazon está fazendo é se livrando de um processo. Nem que seja uma pequenas causas ali, porque se você for até o fim, você acaba ganhando. Num caso desses, que tipo, se você fornece o produto no país, você tem que ter suporte técnico para aquele, que seria, nesse caso, estragou a tela? Troca a tela, né? Claro que nesse caso foi muito melhor só ganhar um Kindle novo, né? Mas é que assim, talvez eles fazem isso não porque eles são bonzinhos, né? Acho que é isso que o Coca quer dizer. É porque eles estão suplementando uma falta de assistência técnica. Que bom que estão fazendo isso, né? Porque tem muita empresa que não dá assistência e não faz nada. Você quebrar o seu negócio, eles mandam você pastar, né? Então, pelo menos eles estão fazendo alguma coisa. Então, eu não sou engenheiro de Procon. Quem talvez escuta aqui o ADT e lida com isso no dia a dia, certamente alguém que trabalha no Procon escuta o ADT. Se o histórico desse podcast se provar verdade, mas vocês mandam pra gente o follow-up. Mas o que me faz sentido é o seguinte: a empresa vende no Brasil, ela tem que ter um serviço que resolva o problema do cliente no Brasil. Para o cliente não falar o seguinte: escuta, a lapiseira caiu, e a empresa fala... Né? Então, se a solução... Porque eu tenho certeza que tanto o Ricardo quanto a esposa, mesmo que assim, vocês mandam, sei lá, manda o Kindle furado pra gente, a gente manda um Kindle novo pra vocês. A sensação de receber um produto novo, eu acho que ele é muito melhor do que levar numa assistência na Santo Amaro pra trocar a tela e você voltar com o seu Kindle velho, entre aspas, com a tela nova. Então, eu não vejo como um problema. É um jeito que a Amazon faz de não ter que lidar com dor de cabeça de resolver? Aumenta lixo eletrônico? Aumenta. São outros problemas. Mas ela oferecer um produto novo como a solução para um produto que está com defeito, eu entendo como um serviço de assistência ao cliente, assim como seria de oferecer uma manutenção. Acho que é até mais eficiente para o cliente, né? Quantos dias eles passaram a usar o Kindle? 0. Agora é Kindle vezes 2, né? Que eles usam. Então, não sei, não vejo... É uma gambiarra. O problema que eu vejo, Mendes, é porque não é oficial. Não tá lá no site. Olha, se você tiver um problema, fica tranquilo que a gente troca. Fica ali no limbo. Você tem que ser, entre aspas, descolado o suficiente você para ir reclamar, ligar para, tô aqui com um problema e tal. Porque é essa falta de oficialização que eu acho um problema. Receber o produto novo, sim, claro, maravilhoso. Mas resolve o problema de algumas pessoas que vão reclamar.
Ok. Eu tô entrando no site da Amazon aqui caçando, né? Assistência, tem ajuda pro Kindle. Não encontrei, tem perguntar à comunidade, solução de FAQ e coisa assim. Teremos o dispositivo, não achei isso, né? Entrar em contato com o suporte para resolver um problema de hardware. Tem um Fale Conosco aqui, né? Tá chegando lá. Mas se não Fale Conosco, enfim, né? Não vou fazer o processo inteiro aqui, porque a pior coisa do mundo é narrar no podcast como é que tá um fluxo de um site, né? Eu prefiro assistir tinta secar. Exato, é quase o mesmo tempo que demora. Mas abri um chatzinho, falo o problema aqui, então, ok, sei lá. Mas digam pra gente. E eu acho que é 1 ano garantia, não tem... aqui acho que a lei tem uma outra categoria que acho que obriga 3 a 5, 90 dias. Assim. 90 dias para bens duráveis, então, se eu não me engano. Mas as empresas dão 1 ano como padrão. Né? Então depois de 3 anos mandar um novo, sem custo, assim... Se isso é ser mal atendido, espero ser mal atendido sempre. E eu entendi que não é ser mal atendido. Eu tô aqui só fazendo ponto pro humor aqui. Agora, sobre a discussão da Apple e Europa da semana passada, o Jonas Marques falou o seguinte: quase tive um AVC ouvindo a discussão, especialmente sobre Bluetooth. Minha cabeça gritava o tempo todo: ei, bacanas, o Android existe! Ele falou que o serviço no Android é o Fast Pair, funciona super bem e até hoje ele não viu, né, vulnerabilidades Zero Day reportadas. Ele até mandou um link para um estudo de segurança do Google falando sobre a especificação do Fast Pair. Ele falou: sim, dá trabalho, mas é possível. E esse Fast Pair é aquilo que a gente comentou que a Europa vai obrigar a Apple a fazer. Quer dizer, né, a intenção é essa, vamos ver como é que vai ser recursos, etc., de parear aparelhos e dispositivos Bluetooth com a mesma facilidade e azeitamento, como diria o Coca, que tem com os AirPods hoje, que acaba sendo muito mais fácil. Tem um pedaço disso implementado no iOS, mas é mais abrangente, enfim, né? É o que o Jonas falou aqui. Do lado do Android, isso existe, funciona com segurança. Por isso o Android é menos seguro que o iPhone, como a gente vem falando há algum tempo. Eu conheço o Fast Pair, já ouvi falar, mas a gente estava falando de iPhone, não de Android. E eu não disse que é impossível, eu só disse que deixa menos seguro e menos estável. E aí eu sabia que eu já tinha visto reportes de falhas de segurança envolvendo o Fast Pair. Fui procurar de novo e encontrei. Então já teve vulnerabilidade, sim. Se eu conseguir achar de novo o link, eu boto aqui, mas acho que eu procurei no Google só, tipo, Fast Pair, CVE, e apareceram alguns. Então não é infalível, mas sim, que bom que tem. E daí tem no Android, então usa no Android. Mas dá pra fazer, sim, dá pra fazer, mas com aqueles poréns que a gente já comentou semana passada. E tem um lance de que, assim, se procurar por qualquer coisa do iOS CVE, provavelmente vai ter alguma correção de segurança que foi feita em cima de um problema, né? Não é indicação de... O problema é os que não foram publicados. Exato. É o que eu sempre digo. Procurou por Fast Pair CVE e achou 0, fuja pras colinas, porque tem alguém usando, não é possível o negócio ser 100% seguro. Mas eu gostei exatamente desse feedback do Jonas, porque ele é diferente daquilo que eu até comentei no A Fonte, que eu acho a coisa mais burra do mundo, a gente falar sobre isso, que fazer, não, então vai pro Android, que no Android tem, aqui no iOS não vai poder ser androidizado não, né? Isso vai mandar o governo mandar a empresa fazer uma coisa dessa, porque blá, 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 blá. Aí eu acho que a discussão, ela morre. Primeiro porque não tem 1 centímetro de profundidade essa opinião que a pessoa vê o lugar, tá só vomitando e repetindo no lugar seguinte, para outras pessoas lerem e vomitarem também, e depois que não é assim que você evolui nada. Fala, tá insatisfeito, atravessa a rua, vai embora e não volte mais aqui. Poxa, muito bem, parabéns, você sabe explorar um tema. Mas o caso do Jonas foi trazendo informação sobre o contexto do Android, e ele falou, né, que até hoje não teve uma vulnerabilidade Zero Day reportada. Eu acho que é diferente de ter sido encontrado um bug de segurança e isso ter sido corrigido, porque o Zero Day é quando... Não sei, né? Eu vou resumir do jeito burro. Vira a notícia que o negócio tá aberto, o bug, e já tá sendo explorado. Zero Day é um termo que é meio inútil, na minha opinião. Porque assim, todo bug tem um Zero Day, né? Todo bug é um Zero Day em algum momento, porque, tipo, é uma falha que foi descoberta que não tem uma correção publicada e que não era conhecida pelo fabricante do software, hardware, etc. Ok, é isso. Então toda falha de segurança que eu já encontrei nas coisas da Apple e reportei e agora tem CV, era um Zero Day quando eu encontrei. Exato. Então, assim, não, é meio que um termo
sei lá, é um termo que soa legal e o pessoal usa só pra dar mais peso pras coisas, mas no fim das contas não faz tanta diferença, assim. Todo bug nasce Zero Day, né? Mas aí, no caso, o Zero Day ele é mais usado pra quando vai ao público e não tenha... Porque aí você descobriu ali o Zero Day, mas avisou, pô, ó, Apple, tem aqui esse problema. E aí você se compromete a não divulgar isso por 30, 90, 180 dias, que é o tempo que ela vai... No caso da Apple... Resolver ou não. Mas eventualmente você pode, sei lá, daqui a 2 anos, enfim, ó, já que a Apple não corrigiu, vou divulgar aqui. E aí, nesse momento que você divulga, vira um Zero Day. Não, na definição de Zero Day não está esse aspecto da divulgação precipitada. Então a definição de Zero Day é uma falha de segurança que é descoberta, que não é conhecida pela fabricante, distribuidora, etc., e que não tem uma correção publicada. Essa é a definição. Aí o lance de ter sido divulgado, aí não está incluso na definição. Mas sim, coloquialmente é mais usado quando alguém só dá drop the Zero Day, tipo, soltou um Zero Day ali, como se fosse pum, né? Soltou ali o Zero Day no ar e tá, né, no ar. E aí sim é o Deus nos acuda, porque aí qualquer um pode ir lá pegar aquilo, começar a explorar, porque ninguém tem a correção ainda, né? Mas na definição não tem isso de ter sido divulgado. Porque olha, às vezes sai esse é outro jeito. Sai uma correção do Windows pra todo mundo aqui na segunda-feira. Só que semana passada o Windows já avisou os governos, já avisou, assim, digamos, os parceiros importantes. Ó, vou te falar um negócio, semana que vem vai ter um bug chato aí que vai... Né, todo mundo vai reclamar, mas ó, já tá corrigido pra você. Eles dão essa antecipação para esses clientes importantes. Tipo, meio que assim, ó, a galera lá vai sofrer, mas como você é um serviço vital, vou te dar um tempinho aqui para você preparar, para você aplicar as correções e, né, vambora. Aí é um -1 day. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio, foi nessa última semana, uma matéria bem legal explorando a história do CVE. Desde a ideia de 2 caras que falaram, escuta, ia ser bacana a gente ter aqui um negócio. Aí fizeram, etc. E eu achei até pouco, são 400 e poucas organizações que fazem parte do programa de CVE e que até hoje foram registradas 270 mil falhas que estão nesse catálogo. E no passado foram 40 mil, uma coisa assim. Eu achei que todos esses números seriam maiores. Então é uma coisa que é meio padrão do mercado, mas ainda assim, meio não sei, limitado. Sim, 400 empresas que lidam com tecnologia já é suficiente para englobar o que todo mundo usa o dia inteiro, né? Mas eu vou deixar aqui... E tem um lance também que projetos menores ou empresas menores podem usar, tipo, um proxy, podem fazer lavagem de CVE, basicamente, só que legalizada, né? E aí usam eu não sei se existem entidades específicas para isso, eu tenho quase certeza que sim, acho que não sei se a Free Software Foundation é uma delas, mas, tipo, se você tem um projeto open source e tem uma falha que é importante ter um CVE, porque é uma falha importante que afeta uma quantidade significativa de pessoas, existem entidades que vão te ajudar a dar um CVE para aquilo, mesmo você não fazendo parte do consórcio, digamos assim. Que legal. Boa. Muito bem, agora tem uma empresa aí que tá indo à falência e isso significa que o DNA de um monte de gente tá à venda, no fim das contas. Então, de certa forma, acho que a gente vai até fazer um serviço de utilidade pública aqui. Mendes, consegue resumir essa história do 23andMe? Eu acho que sim, mas a gente já tinha falado várias vezes aqui, mesmo quando a gente comprou muito a ideia. Você não fez, né, Coca, o teste genético? Eu não, sou consciente. Coca é esperto, né? Macaco velho, tá ligado no movimento, né? Coca não é burro que nem a gente. Né? Que o 23andMe, aquela empresa que era inclusive da irmã da CEO do YouTube. A do YouTube era a Susan Wojcicki, a do 23andMe é uma outra Wojcicki, esqueci o nome dela, já pego aqui. E era legal, você cuspia no potinho, mandava pelo correio quando tava nos Estados Unidos, na Europa tinha uns lugares que Portugal tinha também. E aí eles analisavam o seu cuspe lá e botavam um relatório bonitinho de todo o sua genética, toda a parte de
ancestralidade desde lá não sei quantas dezenas de milhares de anos atrás, das tribos originais da humanidade, e predisposição genética a sinais e marcadores de doenças também. Tinha até uma parte mais divertidinha que você respondendo perguntas a seu respeito, e no crowdsourcing de perguntas e respostas, falava, aqui o seu gene, esse aqui, ó, quer dizer que você acha que coentro é ruim, esse aqui quer dizer que você curte café. Às vezes acertava, às vezes errava. E a gente, desde que estava empolgado com a 23andMe, a gente falou sobre como existia um aspecto óbvio de risco. Porque se vazar sua senha, você troca. Se vazar o seu DNA, você faz o quê? Você vacina de Covid para alterar seu DNA? Não, né? Não tem o que fazer, né? Que nem vazar qualquer outra biometria, e o seu código genético é o Ultimate Biometria, né? É o seu código-fonte, não tem o que fazer, né? E foi meio incômodo quando eles passaram a fazer parcerias com farmacêuticas. Muita gente detestou, apesar de, na teoria, ser interessante. Você tem um banco de dados de genética e você usar esse código-fonte da humanidade, entre aspas, né? Para você desenvolver medicamentos que sejam mais direcionados, porque a eficácia de medicamento varia de acordo com a genética, né? Tem medicamento que funciona bem para um tipo de pessoa, que não funciona para outro. Pesquisa, então isso é uma coisa extremamente positiva. E corta para hoje, por exemplo, em dia que tem as IAs que são feitas para isso, né? O Google com o Co-Scientist, etc. E aí, em 2023, ironicamente, a 23andMe, em 23 vazaram dados, e aí começou o caos, porque foram dados... Só um detalhe importante, que eu acho importante frisar, que não é que vazaram dados. Pegaram aqueles bancos de dados de... A pessoa usa o mesmo e-mail e senha em tudo, e aí foram bater em um monte de site, bateram no site do 23andMe e conseguiram acessar várias contas, e aí por conta da viralidade dos dados, porque é um negócio que envolve DNA, então você tem ancestralidade, aí ele tinha o lance de você fazer conexões entre usuários do 23andMe, que você encontrava pessoas que compartilham uma certa porcentagem de DNA com você e tal, então por conta disso tiveram acesso a muitas contas e através dessas contas acesso a algumas informações de contas conectadas àquelas contas, e aí você já vê o estrago, né? Só que assim, não tiveram acesso ao código genético inteiro de todas as pessoas, porque esse lance de conexões era tipo e-mail, nome, em qual país que mora, e algumas pessoas malucas tinham botado o telefone também. No meu não tinha nada. No meu era só o nome e o país. E aí, quer saber que eu sou o Guilherme Ramos do Brasil, tudo bem. E não acessaram a minha conta porque eu não sou, né? Não vou falar aqui, eu sou mais esperto do que isso. E embora eu não seja esperto que nem o Coca de não fazer essa palhaçada, mas eu sou esperto o suficiente para não usar a mesma senha. Então, pelo menos isso eu me livrei. Tranquei muito bem a porta e deixei a janela aberta. Então assim... Foi isso, e isso não isenta o 23andMe de responsabilidade, porque credential stuffing, que é esse lance de pegar banco de dados vazado, usar em vários lugares para tentar acessar, as empresas que têm acesso de login e senha têm que pensar nessa possibilidade e oferecer two-factor, vá verificar lá se acessou de um IP estranho, fazer uma confirmação. Então, tem culpa no cartório, não é que não tem. Sim. E se eu não me engano, quando a gente fala assim, né, desse tipo de... explorar esse tipo de vulnerabilidade, você imagina que vai pegar, sei lá, 100 pessoas, 1000 pessoas. Só que pegou 50% da base. Eles tinham, sei lá, 15 milhões de... Opa, o Vim que gosta de reutilizar a senha, hein? E aí, você imaginar que tem, né, sei lá, 7 milhões, 8 milhões de dados... A gente pode dizer que a 23andMe tem muita culpa. Porque... sim, o usuário usou a mesma senha, mas 8 milhões, 7 milhões, não recordo exatamente qual foi o número de... Foram 7. 7 milhões. Pois é, ninguém viu 7 milhões de requisições vindo em questão de 24 horas, sei lá quanto tempo levou pra puxar tudo. É um pouco o caso da Amazon que a gente tava falando, né, recém. A culpa não é tua, 23, mas 7 milhões... acho que a culpa é sua.
E aí, e assim, considerando que hoje eles têm... A notícia é, eles abriram falência nessa última semana, pedido de falência, recuperação judicial e 15 milhões de pessoas, então quase metade ali do banco. E aí, com esse vazamento, começou o problema. Eles estavam... Em 2021, eles tinham aberto o capital. A empresa de dados genéticos que abriu o capital vai ter incentivos de crescer, obrigação fiduciária com investidores. E aí já começa o conflito de interesses, daí que veio até uma pressão e a necessidade de fazer a parceria com as farmacêuticas. E aí rolou esse vazamento de dados caótico. Foram abertos inúmeros processos coletivos, representando, óbvio, as pessoas que estavam com o potencial de danos por conta desse tipo de vazamento e etc. E isso começou uma bola de neve que terminou com a empresa nessa última semana abrindo pedido de recuperação judicial. É a Anne Wojcicki, que é o nome da CEO. E ela... E foi engraçado porque a grafia do nome é Wojcicki, mas... Vendo até, eu sempre faço isso, eu vou atrás de entrevista, ou que a pessoa fale o próprio nome, ou que fale o nome da pessoa pra pessoa, né? Que aí já foi, no mínimo, checado, validado, né? E aí a pronúncia é Wojcicki. Mas ninguém sabe, né? Poucas pessoas sabem disso, sabem falar, etc. Então foi interessante ver os podcasts essa semana. Então, a CEO do 23andMe, né? Não falou o nome. E pra não tropeçar nisso aí, foi engraçado. Aí no 404 Media, né? Eles também, a Anne Wojcicki, a irmã da CEO do YouTube. Inclusive que ela... do YouTube faleceu, né? Há uns 4, 5 meses de câncer no pulmão, inclusive. Acho que foi no pulmão. Enfim. E aí eles abriram essa semana o pedido de recuperação judicial. Existe uma ideia de que a própria Anne Wojcicki, ela compre a empresa ela tinha feito uma proposta em 2023 para tornar a empresa privada, fazer recompra de ações, etc. O conselho não deixou. E agora, talvez, com esse pedido, ela volte a fazer isso. Tinha rolado um caos faz uma semana, uns 3, 4 meses, que todo o conselho tinha pedido demissão também. Tava difícil a parte estrutural, interna, política e de relações ali da empresa, e culminou com isso. E do lado de cá, meio do Rambo, pelo menos... E muita gente que ouve aqui o ADT também comentou que tinha feito o teste genético conforme foi expandindo para mais países. Estamos todos aqui no mesmo barco, né? Mas o que significa nesse momento, uma das opções que tem o que fazer foi o que você fez, né, Rambo, nessa semana. Você não fez ainda? Ainda não. Então, eu acho que quanto mais avança esse processo de recuperação judicial, pior fica. Então, quem quer ter uma certa paz de espírito, que não dá pra ter 100%, né? Mas aí, se não tiver, temos que arrumar um advogado psicopata pra processar alguém. Você pode ir lá, logar na sua conta do 23andMe, vai lá no settings, rola até o final, é sempre lá embaixo, né, que fica a opção. Tem, tipo, delete all my data. E tem as opções também de você baixar todos os seus dados. Então, o que eu fiz... Logo que eu vi rumores que estava começando do final de semana, antes de sair de fato a notícia, eu fui lá, baixei todos os meus dados que estavam lá, e aí depois que eu tinha terminado de baixar os dados, eu fui lá e fiz o esquema de apaga tudo, apaga minha conta, apaga todos os meus dados. Aí eles mandam um e-mail para confirmar, para você clicar no e-mail, sim, deleta todos os meus dados, e aí eles, estamos deletando todos os seus dados. Salvei screenshot de tudo isso, salvei o e-mail com os headers deles confirmando que estavam deletando os meus dados. Então, a minha parte eu fiz. Se eles não fizerem a parte deles, o meu advogado psicopata depois resolve. O meu advogado psicopata não vai ter como mudar o meu DNA, mas, enfim. A minha paranoia com relação a esse lance de DNA, ela não é tão grande. Eu sei o que dá pra fazer, na teoria, e são coisas horríveis, mas... A probabilidade de alguma dessas coisas acontecer e de eu ser o alvo delas no meu tempo de vida é mínima. Então, das minhas preocupações com privacidade, é uma das menores. Embora, sim, sejam muitos dados e sejam dados que, enfim, melhor não espalhar por aí. Mas é isso. Você pode, quem tá ouvindo, que tem conta no 23andMe, vai lá, baixa todos os seus dados, então você não perde nada e deleta tudo, manda deletar tudo. O problema que eu vejo na 23andMe, acho que ela não é a maior. Tem aquela de ancestralidade que tem que é maior do que a... MyHeritage. Isso. Ou Ancestry. Que a 23andMe, ela não tinha tanto foco na ancestralidade. Ela meio que queria te vender um serviço de saúde. Não, fica tranquilo aí que daqui a 6 meses eu vou te mandar um negocinho que vai te dizer uma coisa aqui que você pode. E ela não cumpriu com isso. E esses serviços, né?
como por exemplo de ancestralidade, é um serviço que você sabe que você vai comprar uma vez e nunca mais vai comprar. Porque o teu DNA não muda, né? Daqui a 5 anos, deixa eu fazer de novo, ver se mudou aqui a minha ancestralidade. Não mudou. E essas empresas que estão na linha de ancestralidade fizeram um modelo de negócios pensando na ancestralidade. E a 23andMe ficou ali, não, vou oferecer um serviço de saúde, mas não vou te cobrar porque você já fez, e aí eu vou precisar conseguir novos usuários, e aí teve os problemas, novos usuários não chegaram. As ações agora estão valendo menos que pó, né? Por isso que se juntar aqui que eu não vi quanto que foi. Se juntar $5, a CEO compra a empresa. Só hoje caiu 18%. Nos últimos 5 dias, 70%. Estão valendo menos que uma mitocôndria. Mas e da alta que eles tiveram histórica, que foi em fevereiro de 21, logo que eles fizeram a abertura. Bom, abril fez o IPO em novembro de 20, fevereiro de 21 foi alta histórica, de lá pra cá já desvalorizou 99,8%. Então, que legal. Não tinha o que fazer, não tinham o que fazer, né? Então, eles fizeram layoff no começo ou no fim do ano passado, no começo desse ano, tipo, metade da empresa foi demitida, já tava tudo nas estrelas. Só faltava confirmar e confirmou. Nos últimos 6 meses ela desvalorizou 90%, né? Então já era bem óbvio que isso estava em vias de acontecer, né? Mas é uma pena, né? E o curioso é que assim, o mais valioso provavelmente de asset que a empresa tem são os dados, eu imagino. Sim. E então eles têm um incentivo para concluir esse processo o mais rápido possível, para dar tempo do menor número de pessoas possível fazer o que eu fiz e que eu falei para todo mundo fazer aqui. Porque cada segundo que passa, o valor vai caindo porque os dados vão caindo, né? Uhum. Assumindo que eles vão deletar de verdade, né? Então, que tem que isso, fazer, né? Assim, eu não sei como é que fica em lugar que não tem legislação de proteção de dados. Eu sei que, tipo, nos Estados Unidos a Califórnia tem, né? Sim. Europa tem, Brasil tem, mas enfim. Mas mesmo assim, se eles não vendem... É que nem o negócio da Amazon. O 23andMe não opera no Brasil. Se é brasileiro, foi lá, comprou e pronto. Você não tem o que reclamar. Sim, mas se você quiser processar a 23andMe aqui no Brasil pela LGPD, você pode. Você vai ganhar alguma coisa? Não, mas pode. Não, você não vai ganhar nada, mas pode. E o que eles fizeram foi isso, que é o Chapter 11, que eles chamam lá, mas é parecido com isso, né? Uma ajuda da justiça para operacionalizar a venda de ativos o mais rápido possível para conseguir arcar com os prejuízos e as coisas que tá devendo e trabalhista e coisa assim. Então é um jeito legalizado de falir. Basicamente, vender as partes que sobraram. E é isso, né? O que eles têm de ativos? Tem um monte de tubinho de ensaio, um monte de cuspe e um monte de DNA. Os potinhos pra cuspir. Exatamente, né? Então eu ainda tenho uma esperança da NoDisk comprar. Mas é um gamble grande que eu tô fazendo com o meu código-fonte. E o baixar os dados significa o quê? Além de você baixar o seu sequenciamento genético, você consegue baixar tudo que eles identificaram de ancestralidade, de predisposição de doenças, predisposição, marcadores genéticos que estão associados a... Sim, eu fiz todos, tem N opções, inclusive eu achei muito legal, porque tem a maioria das empresas que tem essas opções é uma só, baixa tudo e baixa de uma forma não estruturada. É um caos. O deles tem várias opções. Eu baixei tudo que tinha lá pra baixar, eu baixei. E aí ele baixa como se fosse um PDF, uma versão para impressão do breakdown lá de ancestralidade, toda a parte de doenças. Tem uns arquivos JSON lá também que eu nem cheguei a olhar o que tem dentro, mas baixei tudo. E aí o código genético cru em si também, que daí você pode, enfim, mandar para um laboratório se precisar fazer alguma coisa. Então o valor que eu paguei pelo serviço originalmente tá preservado, porque foi para isso que eu paguei e tá feito, né? Tanto que a assinatura para ter a fonte recorrente de renda, que foi uma coisa que o Coca falou, né, que era o desafio deles, era justamente de ter uma espécie de reteste genético para coisas muito novas e uma coisa mais profunda e completa. Então você cuspia no básico e se quisesse, você pagava um extra, bem no estilo Apple, para ter o mais avançado. Cuspe Pro. Cuspe Pro. O Cláudio Sartal, aqui, o Follow-up Tempo Real, falou que a LGPD protege os dados de naturais brasileiros independentemente do local de processamento dos dados, assim como acontece com a GDPR para europeus. Então, obrigado ao Cláudio. Pode sim processar. Se alguém
da Europa, por exemplo, mandar um e-mail pro AirBuddy lá, quero que mande todos os dados que você tem de mim. Eu sou obrigado a mandar. Vai ser um arquivo em branco, mas eu sou obrigado a mandar, porque eu não tenho dado de ninguém, de nada de ninguém. Mas eu sou obrigado a mandar. Então, claro que assim, se eu não mandar, o que acontece? Na prática, né? Recentemente teve uma disputa aí da galera falando que não, aqui eu não preciso seguir ordens do Brasil, não. Reclama aqui com a justiça. Enfim. Agora o brasileiro precisa seguir ordem da Europa, daí eu já não sei, né? O Cláudio complementou: fiz muito projeto de adequação de empresas para LGPD. O surto dos gringos ouvindo sobre isso sempre era a parte mais bacana da reunião. Porque, né? Como é que você conta essa história? Então, você presta o serviço aí, você mora nos Estados Unidos, é pro americano. Vai chegar um brasileiro aí, vai fazer o negócio, vai voltar pro país, pro Brasil. Se ele quiser te processar, ele pode, por conta da lei do Brasil. Te vira, né? A empresa faz o quê, né? Descobre que é brasileiro e não oferece o serviço? Acho que seria alternativa de fazer uma coisa dessa. Eu acho que na prática isso só afeta empresas grandes mesmo. Sim. Assim, porque eu acho que se a empresa tiver qualquer representação no Brasil, acaba virando alvo, mesmo que o negócio tenha sido fora. Então, sei lá, se alguém processar, foi lá nos Estados Unidos, na Apple Store, fez alguma coisa que ficou algum dado onde não devia, enfim, um exemplo hipotético, quiser processar a Apple aqui no Brasil, a Apple Brasil vai acabar respondendo de alguma forma. Agora, outras empresas menores, eu dei o exemplo do AirBuddy, tipo, não sei se aconteceria alguma coisa na prática, mas eu não preciso me preocupar com isso, porque eu sigo tudo bonitinho e eu não tenho dados de ninguém, então não preciso nem me preocupar com isso. Melhor jeito de proteger os dados é não tê-los. Fica mais uma vez a comprovação. Inclusive, quando acontece essas coisas que a gente está discutindo hoje do 23andMe, eu sempre fico pensando como que daria para resolver isso ou tornar muito melhor. E quase sempre a resposta é criptografia ponta a ponta. Já pensou se a 23andMe não tem o seu DNA? Aí eles querem fazer uma análise nova lá para um estudo novo. Rambo, você permite, desbloqueia aqui por 15 dias pra gente ter acesso para fazer o estudo e depois fica com você, vai ser criptografado com outra chave, enfim, tem maneiras de fazer isso. Já existe agora a criptografia homomórfica, que você consegue fazer cálculos matemáticos em cima do valor criptografado sem ter acesso ao valor. Que legal. Então, talvez isso poderia ser usado com genética também. Então, eu acho que tá na hora de a galera que mexe com isso se mexer e fazer uma versão Signal do negócio de DNA. Isso me lembrou, tem a Mila Laranjeira, que é desenvolvedora, bem famosa, tinha um canal também, o Peixe Babel, acho que chamava no YouTube, e ela faz um trabalho super legal com desenvolvimento de a Polícia do Paraná para identificar fotos de abuso infantil, e ela treinou um modelo sem ter acesso às fotos, por motivos absolutamente óbvios, né? Sim. Então me lembrou muito esse esquema da criptografia homomórfica, porque como é que você treina um modelo para identificar fotos sem saber que é a foto que você... Então, enfim, ela já explicou algumas vezes sobre isso, a gente entrevistou ela no IA Sob Controle, ela participou até da conferência da Lura no ano passado. Então é muito interessante esse jeito de, né? Você fecha os olhos e enfia a mão dentro de uma caixa, faz o seu trabalho do que você precisa, faz direito, porque esse é o seu trabalho, mas sem ter acesso ao que é. Isso é muito legal. Toda vez que eu vejo isso, a primeira reação é pensar, mas como é que a pessoa vai fazer o negócio sem nem saber o que é o material e tal? Aí você se lembra dos fotógrafos antigamente, ou hoje em dia, quem ainda trabalha com filme, você vai trocar o filme da câmera, você troca dentro de um saco vedado preto, porque senão estraga o filme, você tem que fazer sem ver o que tá acontecendo. Então é um análogo, né? É uma coisa parecida. Isso também me lembra o Gmail, que a galera falava, caramba, o Gmail lê os meus e-mails e exibe propaganda. E no final das contas é isso, eu preciso exibir uma propaganda de casa. Deixa eu jogar aqui um hash de casa, deixa eu ver se tem casa. Tem casa aqui nesse e-mail e me mostra. Guardando as devidas proporções, mas segue nessa linha. Nossa, lembra do caos que foi? O Google está lendo os seus e-mails, né? O quanto evoluímos e não ao mesmo tempo sobre esse tipo de assunto, né? O Evernote também. Cara, quando o Evernote mudou os termos de uso, que eu acho que foi nessa época que eu passei a prestar muita atenção em notícias de tecnologia, repercussões e querer, talvez, participar um pouco desse segmento, assim. Eu lembro do caos absoluto que foi. E eles vindo a público falar, gente, primeiro, não é isso. E segundo lugar,
o que todo mundo faz. Então relaxa, né? O Instagram, né, os termos de usar, podemos usar suas fotos para campanhas. Meu Deus do céu, que absurdo, vão usar aqui as fotos, todo mundo trabalhar de graça, isso não pode acontecer. O problema do... Espera uns anos pra ver o que acontece com os dados de todo mundo. O problema no Evernote era um pouco maior, porque eu uso aqui o meu Evernote para colocar minhas contas. Tem gente que é médico e coloca ali as anotações médicas, psicólogos, e que tem todo um sigilo por lei. E então, né, para empresas, isso é um pouco mais complicado do que para a gente. Ali, tá lá, minha continha de mercado. Mas para outras pessoas, né, tem aquela ética profissional, o sigilo. Não, aqui só é acesso e tal. Isso que bagunçou também bastante. Imagina o Evernote treinando a IA dele com todos esses dados. Sim, que foi o problema que todas as empresas que oferecem serviço corporativo de armazenamento de dados e passou a treinar modelos de IA passou pela mesma... Por isso que eu falei, né? Espera uns anos, né? Mudou tudo e nada ao mesmo tempo, que foi o mesmo papo. Coisa da Samsung, coisa da OpenAI, coisa da 23andMe, todo mundo, né? Passou por esse mesmo problema. Teve da Microsoft esses dias também, que viralizou um lance de que a Microsoft tá usando o Word de todo mundo para treinar a AI. Não era nada disso, mas até desfazer todo o estrago... Tá feito de estrago. Até provar que focinho de porco não é tomada. Exatamente. Não era nada disso. Mas era um pouquinho, e esse é o problema, né? Confunde muito. Muito bem, a seguir temos modelo de geração de imagem novo que tá bem legal. Já dando spoiler aqui, estamos nos divertindo e queremos trazer vocês para essa diversão. Mas antes disso eu quero agradecer aqui a ExpressVPN, que está patrocinando mais esse episódio do ADT. A ExpressVPN oferece duas vantagens que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. Todo mundo já sabe a questão da privacidade. Você se conecta ali no Wi-Fi, principalmente se for um Wi-Fi público, seus dados muitas vezes são o preço da conexão. E com a ExpressVPN, você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo, que pode ser o seu computador, celular, tablet, Apple TV, ou até mesmo o aparelho de TV, com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear sua atividade nem olhar os dados trafegados. E a parte de se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima, porque aí você acessa o catálogo, por exemplo, da Netflix dos Estados Unidos, que vai ser diferente do catálogo aqui do Brasil, e o mesmo vale para outros serviços de streaming, como o streaming de música, e também o contrário, se você estiver fora do Brasil, por exemplo, e quiser assistir um vídeo que só está disponível no Brasil, você consegue com a ExpressVPN, lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e vê o seu vídeo. Uma preocupação que muita gente tem também com a VPN é se ela afeta a velocidade da conexão, e é algo que a ExpressVPN também se preocupa, e por isso a conexão que ela oferece é rápida, sem atraso, estável, confiável e segura. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acesse expressvpn.com/dt ou acesse o link que está aqui nas notas do episódio, e nesse link você ganha 3 meses grátis na assinatura do plano anual, você tem 30 dias para testar também, e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então acessa lá expressvpn.com/dt, garante os seus 3 meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Obrigado. Muito bem, temos então um gerador de imagem que gera texto também, é isso? Isso não é um treinamento, é real? Que divertida que foi essa última semana com esse anúncio da OpenAI. É engraçado que eles inauguraram, basicamente, a parte moderna de geração de imagem com IA, ficaram para trás desesperadamente, porque o DALL-E rapidamente ficou muito ultrapassado por Stable Diffusions, pela geração de imagens do Google, que pintou até recentemente uma que foi muito boa também, o próprio Grok, que fez parceria primeiro com aquela Black Forest Labs, com os modelos Flux, que eram os mais hiperrealistas, e especialmente a implementação lá no Grok, você ainda pode, né, fazer imagem de basicamente qualquer pessoa, em qualquer situação, é bem pouco limitado, né, tem pouca coisa que ele não deixa você fazer, e nos últimos meses a OpenAI veio sendo muito cobrada, de falar, cara, o DALL-E tá feio, tá passando vergonha
porque as imagens têm cara de imagem com IA. A gente já aprendeu a bater o olho e saber que a criancinha chorando toda molhada num barco, aquilo não existiu, né? E a parte de geração de texto foi ficando bem para trás, porque as outras IAs passaram a fazer texto com um pouquinho mais de confiabilidade, controle. Ainda gerava uns no meio de textos, mas o DALL-E era muito ruim para fazer isso, né? Chegou nessa última semana, acho que foi na segunda, na terça-feira, a OpenAI fez o que ela tá fazendo ultimamente, né? Escuta, pessoal, live surpresa, 3 da tarde, cola no canal que tem novidade, a gente vai falar o que é. E foi o novo modelo de geração de imagens com base no GPT-4o e que redesenhou como eles desenham imagens. Antes, o Rambo até pode explicar essa parte mais técnica de como é que você... Especialmente se você subia uma imagem e pedia pra fazer alguma coisa parecida com a imagem que você tinha subido, como é que era o processo, que era quase uma gambiarra que eles faziam, mas agora não. Agora o modelo basicamente entende, ele basicamente enxerga, entre muitas aspas, a imagem e com base nisso deixa você criar o resultado. E isso oferece o que aquela Pika Labs tinha, Flux não, daqui a pouco eu lembro o nome da outra também, que tem o Recraft. Tem uns que são de vídeo, uns que são de imagem, mas que tem aquela parte de consistência de personagem. Então, você subiu o seu personagemzinho, você pede para criar diversas imagens e ele cria em cima daquele personagem e não de a imagem ali interpretada por um prompt que vira outro prompt para virar uma nova imagem, vira um telefone sem fio que deixava meio tosco, né? E a geração de texto é perfeita, eu não vi problemas ainda. Em inglês é mais bonito, a consistência do texto fica menos tremidinha, em português tá ok. Mas além disso, aí o hiperrealismo das imagens é impressionante. E além disso, outra coisa que o próprio Sam Altman tinha dito durante a divulgação, ele deu a dica assim, esse modelo novo, ele vai ser menos limitado em relação ao DALL-E. Isso, ele quis dizer o quê? Vai ser tipo o Grok. Vai ter poucos limites do que a gente não vai deixar ser criado pelo modelo. E ele falou na live, a gente vai achar ainda, todo mundo tatear aqui qual que vai ser o limite do que pode, do que não pode. Nesse momento a gente vai errar para mais, porque também, né, o cenário tá amigável as empresas errarem pra mais e quem não gostar, paciência, né? Então eles vão, é óbvio, aproveitar esse momento, esse acaba sendo meio que o trabalho deles, apesar de ser feio agir assim, é o que é, né? Então eles liberaram nessa última semana e felizmente, por enquanto, o mundo está usando pro bem e tem sido muito divertido ver o pessoal interagir com esse modelo. E eu vou fazer aqui, pra finalizar essa introdução do assunto, a ressalva óbvia que agora é inevitável o quanto que isso vai ocupar, não é nem entrar no mercado, vai ocupar de mercado de quem vive de fotografia, venda de fotografia, vive de criação gráfica, especialmente as mais pontuais, né? O Canva, eu falei pro Rambo essa semana, o Canva tem que reagir, porque no ano passado a Larissa passou horas no Canva criando um convitezinho bonitinho para uma festa junina do trabalho dela, etc. Eu fiz em 40 segundos um prompt que fez um negócio que ficou melhor do que o Canva, com mais controle e não tem como comparar, né? Você passar um tempo ainda mais com uma coisa com assinatura. Então, de tudo isso, e aí? Eu acho que o que quer que seja que sai da caixa de Pandora já saiu da caixa de Pandora e não tem como botar... Como é que a Dilma falou? Depois que a pasta sai do dentifrício, não tem como voltar. Assim, tá aí, a gente tem que se acostumar com isso e eu, particularmente, já tô com o mindset, para usar essa palavra da moda, de assim, tudo que eu vejo hoje em dia ou escuto... ou vejo e escuto ao mesmo tempo, um pouco menos porque vídeo de IA ainda tá ruinzinho pra enganar tão bem, mas assim, eu já olho com muito cuidado, assim, principalmente se for uma coisa, vamos listar aqui 2 categorias, 3. 1, se for uma coisa muito chocante, 2, se for uma coisa que me dá muita raiva, ou 3, se for uma coisa muito impressionante, no bom sentido. Então essas 3 categorias de coisas, se eu vejo imagem, ouço áudio, ou vejo um vídeo que entra numa dessas 3 categorias, eu vou analisar muito bem se aquele vídeo, ou aquela imagem, ou aquele áudio, não pode ter sido gerado por IA, e por enquanto eu ainda consigo perceber com uma certa facilidade. Esse modelo está disponível para todo mundo, inclusive as contas gratuitas, não é isso? Sabe que eu não tenho certeza? Porque esse é um dos poucos serviços de IA que eu mantive minha assinatura e nem lembro. Eu também. Eu assino de $20 por mês.
Vou até caçar aqui pra não passar a informação errada. Eu vi que eles iam liberar para as contas pro Pro, pro Plus, para o educacional, para corporativo, mas eu não tenho certeza. Não, eu encontrei aqui a notícia que fala que é para todas as categorias de assinatura. Então eu entendo como para quem tá pagando. Eu abri uma aba anônima, entrei aqui chat.com e pedi pra desenhar um cartoon de um pato andando de skate. Aí ele começou com a UI tradicional e aí falou pra gerar imagens você tem que fazer login. Então não vou poder testar ao certo, mas pelo que você disse é só quem tem alguma conta paga. Se eu fosse OpenAI, eu tinha deixado o Dali normal pra conta gratuita e o modelo bom pra conta paga. Mas por quê, Coca? Não, só curiosidade pra entender. Mas você fez uma proposta interessante, né? Esses cruzamentos de prompts, né? Gerar um convite, né? Você passar a comandar o Canva, a geração do Canva, através desses prompts, né? Chegar lá para o GPT, faz aí um prompt para fazer um convite lá para jogar no Canva e ficar tudo direitinho. Mas um pouco que eu brinquei aqui com esses modelos, esse modelo do chat GPT, gostei, mas no meu uso ainda fica aquela coisa, né? É uma brincadeirinha, divertidinho. Diferente de uma pessoa que trabalhe com isso. Então, hoje tem uma galera que precisa de foto, né? Principalmente para rede social. Tinha aquela brincadeira, né? A galera ia lá, alugava as coisas, alugava iPhone para tirar foto. Hoje em dia não precisa mais disso, né? Hoje em dia, em vez de você fechar um contrato com um fotógrafo para tirar, sei lá, 100 fotos, você faz um contrato com ele para tirar 10 fotos, ele vai pegar essas 10 fotos que foi tirada, mas já pensando num modelo, joga para dentro de um desses modelos e tem lá 100, 500, 1000 fotos. Quantas fotos você quiser, vai ter sempre uma fotinho nova para colocar lá no seu Instagram sem ter que fazer a foto, sem ter que, né? Então mexe com a profissão, mas para mim, pro meu uso, ainda fica sendo divertidinho. O meu lance, assim, pra minha palestra lá no Japão, eu queria 2 imagens num estilo anime. E aí, ao longo da palestra, surgiram ideias para outras imagens que poderiam adicionar, deixar mais agradável, mais divertida a palestra. Essas 2 imagens importantes para a palestra, que eu já tinha a ideia de ter elas desde o começo que eu comecei a planejar a palestra, eu contratei o Everton para fazer. Poderia gerar com IA? Poderia, mas não ia ficar a mesma coisa, né? Não fica tão bom. E, inclusive, na minha palestra nos slides, sempre que tem alguma coisa gerada por IA, eu coloquei uma marquinha d'água AI generated para ser bem transparente quanto a isso e para destacar também o que não foi gerado por IA. E aí, depois que tiver feito a palestra, eu mostro pro pessoal as imagens, como diria o Datena. Mas aí eu queria uma imagem porque eu tava falando do Bug Bounty numa parte ali, e eu queria pensei, seria divertido aqui uma imagem porque eu faço a pergunta retórica, né, por que as empresas dão dinheiro para as pessoas? E aí eu pensei, seria legal aqui, tipo, o Tim Cook making it rain, né, tipo, jogando os dólares assim, rindo. Aí quando eu tive essa ideia, não tinha esse modelo novo ainda da OpenAI, aí eu usei o Grok, que eu sabia que ele faria... Eu poderia falar, faz uma imagem do Tim Cook e ele não iria reclamar disso. Não posso fazer do Tim Cook. Aí, beleza. Foi lá, fez, ficou ok. Eu fiz algumas fotos, tentei fazer versão anime, já não ficou tão legal. Aí hoje eu fui lá no ChatGPT novo e pedi pra fazer essa imagem e ficou maravilhosa. Eu vou mandar pra vocês agora. O que me chamou especialmente a atenção, além, é claro, da fisionomia, eu não mandei nenhuma foto do Tim Cook, eu só falei Tim Cook, mas a fisionomia e tudo mais foi a nitidez das notas de dinheiro. Que tem o texto ali, tem o valor, tem até o número de série da nota, legível. O rostinho ali, tá perfeito. Ficou muito bom. Tá muito legal o Tim Cook. 100%. É impossível você bater o olho e não achar que é ele, né? Dá mais no contexto da palestra. Exatamente, né? Agora, teve uma coisa que eu achei interessante, que foi o seguinte. Eu, hoje, fazendo testes, pedi também pra gerar algumas fotos do Tim Cook, pedi pra gerar uma que ele tava dando risada, saiu, cara, 99% igual a uma foto que todo mundo já viu dele, que é ele tá num evento, numa palestra, sei lá, e tá rindo, que ele bate com a mão no colo, assim, é aquela fisionomia, exatamente aquela. Eu falei, essa aqui
o fotógrafo poderia entrar com essa, como a gente já viu acontecer, e falar, cara, essa aqui é a minha foto. Não tem, né, uma geração de uma amálgama de modelo, não. É a minha foto que tá aqui, né? Tem umas micro detalhes de expressão do Tim Cook que tá ali. Então ainda a gente vai ver acontecer isso, mas nesse momento hoje aqui, né, na semana de final de março de 25, é de longe o modelo que dá mais controle para você gerar a foto com menos restrição igual ao Grok. Ainda tem, por exemplo, né, essa que eu falei do negócio do convite. O prompt que eu fiz foi: desenhe um convite de festa junina, estilo de ilustração infantil, tem que ter um homem sem um dente, uma monocelha, tem que estar usando um chapéu de palha, camisa de xadrez. Aquela parte bem caricata, e que eu sei que pode até ser ofensivo, mas pra ser o exagerado de um convite divertido. Mulher caipira, cabelo preto, trancinha, tem que estar usando uma camisa de xadrez também, tem que ser rosa e branca, uma fogueira, bandeirola, tem que ser esse texto. Arraiá, dia 15, na rua tal. Ele gerou exatamente o que eu pedi. Ficou simplão. Eu falei, não, tem que ser mais divertido, tem que ser uma fazenda, faz à noite, mais festivo. Aí ele fez uma coisa que ficou uma arte mais bonita. Você tem que, assim como é com qualquer tipo de trabalho criativo que você contrata alguém pra fazer, você tem que ser muito descritivo em relação ao que você quer. Porque aí que vai estar a chave de você chegar no resultado bom. Saber o que você tem que pedir, saber como pedir. É a mesma conversa de sempre. Mas eu acho que essa é a primeira vez que quanto mais você cavar, mais você vai conseguir chegar. Não vai chegar a profundidade é maior, né? Antes você pedia, e você fala, tá. Você acabava desistindo que ele chegava em 70%, do que você queria. Agora, de tudo o teste que eu fiz foi 100%. Eu falei, faz pra mim uma foto de 3 Tim Cooks no Apple Park, um de cada lado do outro, um tapando os olhos, outro a boca, o outro o ouvido. Tipo aqueles 3 macacos, né? Aquela coisa clássica. Cara, ele fez. Sim, o Tim Cook tá usando um relógio analógico. É a única coisa que entrega que não é Apple Watch que ele tá usando, né? Mas ele fez. Eu mandei pro Rambo, assim, passa numa boa. Não vai ser, né, uma análise forense. Você vê que não tem uma coisa estranha. Mas pelo Illustrator Post, sei lá. Ainda assim, o que eu acho que vai ser o próximo passo que é inevitável é o seguinte, né? Quando você gera uma imagem, ele gera a imagem fechada, não tem camadas, você não tem controle para botar parte de curva, parte de etc. Isso é uma coisa que quem trabalha com qualquer programa gráfico na vida sabe como é importante, né? Você tem uma pessoa que trabalha o dia inteiro no Photoshop, compondo, a pessoa pega uma imagem do foto de banco de imagens, pega uma outra de outro lugar, separa bonitinho, recorta, cola ali, aí vai trocar a camiseta. Você trabalha com... Tem gente que trabalha com 600 camadas no Photoshop, é uma coisa absurda, e pastas e camadas e etc. Então isso ainda não tem. Você pede para gerar imagem, ele gera a imagem. Você pode pegar essa imagem, jogar no Photoshop e vai recortando na mão para fazer. Mas eu acho que isso é uma coisa que o tempo vai resolver. A própria Adobe tem o Firefly no Photoshop, tem a IA lá dentro. Eu acho que esse vai ser o próximo passo. A única coisa que falta, eu acho, para ficar tão potente quanto, e ser o quê? Um aliado do pessoal gráfico, e não o concorrente que nesse momento vai trabalhar como concorrente. Eu mandei uma segunda versão que eu fiz usando o Photoshop, porque eu pensei, ficaria mais legal, um pouquinho mais wide, exatamente essa imagem, mas um pouquinho mais wide pra caber melhor no slide. Eu usei aquele esquema do Photoshop, aí você vê que as notas de dinheiro onde o Photoshop gerou estão tudo meio borrada, meio torta. Sim, o Benjamin Franklin parece que apanhou. Expandiu o background. Agora, o que eu percebi justamente de melhoria foi no esquema lá do Chibi Studio de pegar um chibi que você criou no Chibi Studio, o personagemzinho com o estilo que você desenha lá, e fazer coisas com o personagem. Porque como é que era antes? Tinha que detectar... criar uma descrição do personagem com base na imagem ou na descrição individual de cada item usado no personagem. E aí isso virava o prompt pro modelo de imagem. E aí, é o que nem você falou, um telefone sem fio. O que eu acredito que eles estão fazendo agora é um Stable Diffusion usando a imagem como input também. Porque quando você usa o Stable Diffusion, eu não sei se o modelo deles usa essa arquitetura, mas assim, você consegue colocar vários condicionadores, e aí você pode, por exemplo, ter um condicionador ali para expressão facial. Então você extrai os metadados, a assinatura da expressão facial da imagem e imprime aquilo na imagem que você quer fazer. E aí, seja no estilo desenho, foto, enfim. Você pode pegar também a assinatura de pose do personagem, de cenário, e aí você captura várias dessas assinaturas e você usa a imagem com um noisezinho por cima como input, como o
o bloco de mármore de onde o Stable Diffusion começa o processo. Então, a tendência é a imagem ter uma semelhança muito maior com a imagem original. E aí eu tenho um exemplo aqui que o Marcos já viu, mas o Coca não, e aí a gente pode compartilhar com o pessoal. Eu peguei um chibi que eu fiz no Chibi Studio e pedi pra ele criar um cartãozinho de feliz aniversário com esse chibi, e ele redesenhou o chibi maravilhosamente bem, com todos os detalhes de cor do cabelo, de roupa, de acessório, tudo. Você vê claramente é o mesmo personagem, Verdade. desenhado num estilo um pouquinho mais refinado de anime e com a mensagem perfeita, Happy Birthday. Cara, sensacional. Isso aqui é game changer e faz fundo transparente também, que a gente nem falou. Sim, cara. No Dali era muito engraçado, que você falava assim, gera pra mim uma imagem de uma bola de futebol com fundo transparente. O que ele fazia? Ele gerava a bola de futebol e o fundo ele fazia um quadriculado todo ruim, mas era um quadriculado. Por quê? Quem mexe com coisa gráfica sabe que a representação de uma imagem com fundo transparente é o quadriculadinho do Photoshop. Entrou lá no treinamento, um monte de imagem, entre aspas, transparente, fundo quadriculado, pra ele virou quadriculado, é imagem transparente, né? Agora não. Agora ele gera a imagem de fato com transparência e gera... O primeiro teste que eu fiz foi o sombreado, né? Quem também já trabalha com isso conhece que você tem uma coisa sólida, a bola de futebol, né? Aí você tem a bola de futebol, quando toca na superfície, faz uma sombrinha. O ideal é que essa sombra já seja semi-transparente na imagem com fundo completamente transparente, para que você jogar a bola em algum lugar... E a bola e o sombreadinho, pra você não ter que fazer essa sombra. Ele faz isso, fica semi-transparente, e o que eu acho que ele faz é que nem tem no Keynote, quando você tem uma imagem que tem um fundo sólido, e você aplica o Removator de fundo, e você aumenta o parâmetro da sensibilidade daquela cor que ele tem que remover. Eu acho que ele faz isso, ele roda por cima o modelo que tira o fundo desse jeito, porque coisa plástica, coisa que ia ser um branco que quando você dá um multiply, por exemplo, ele deixou transparente também. Então eu acho que ele tá fazendo isso, mas cara, é perfeito, você anda 90% do caminho com ele fazendo isso, e essa é outra coisa game changer mesmo, e putz, ainda não achei o fundo e eu já cavei bastante nesses últimos 2-3 dias pra fuçar no modelo bacaninha, ver o que ele deixa, o que ele não deixa. De figura pública, a OpenAI falou, vai poder fazer, exceto quem for figura pública e vier falar com a gente pra fazer opt-out. Então, nesses primeiros dias, deve aproveitar. Eu acho que só Taylor Swift tá segura porque ele sabe que com ela não se brinca. Mas com todo o resto, se você pedir, ele vai, assim, propriedade intelectual, faz o... Eu vi até uma do Goku, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas faz o Mario. Ele fala, cara, não posso. Faz encanador que usa aqui um macacão vermelho com azul por cima. Aí ele faz o Mario, né? Mas figuras públicas, humanos mesmo, eles vão falar que é de interesse público e pode gerar, porque as imagens estão na internet mesmo e isso é de interesse público, então tem que gerar. Então, nos primeiros dias você vai ter muito Trump e Elon Musk, que eu já vi o pessoal gerar eles hoje com maquiagens, tipo o Trump fazendo a unha no salão oval, pintado de rosa. O pessoal tira o sarro, né? Mas já esses eu acho que vão começar figuras públicas que quiserem fazer opt-out, exceto presidentes. Exato. Porque eu já falei aqui a minha opinião, que eu acho que político tinha que ser... A gente tinha que ser isento de questão de difamação e coisa quando se trata de político. Mas eu sei que... infelizmente não é assim, mas... Ó, aí eu mandei mais um exemplo pra vocês e tô mandando mais um, porque eu tô aproveitando que dá pra gerar de pessoas públicas. Eu fiz o Craig Federighi fantasiado de esqueleto no Apple Park e fiz uma luta de boxe entre o Phil Schiller e o Tim Sweeney. Ficou ótimo. Essa da luta de boxe ficou parecendo mais um Photoshop que alguém pegou uma foto de luta de boxe e recortou o rosto e colou. Parece montagem de filme, que é sempre tosco, né? O texto ficou I Your Last ao invés de Everlast na luva, mas enfim. Mas aí pode ser por direitos autorais, será que não? Não sei, porque Severance, eu vi alguém gerando coisa de Severance, gerou bonitinho, não gerou com R cortadinho. Mas na verdade a fonte de Severance chama, acho que System 6, uma coisa assim, uma fonte customizada, mas em cima de uma Helvetica Neue, né? É uma palavra, né? Então. Assim, tipo, não é uma marca de produto, sei lá, eu acho que tem uma diferenciação aí. No cinturão tá correto. Tá. Então. V, Y, tudo meio parecido. E aqui cadê? E aqui o Cláudio falou que é engraçado, tentei gerar uma imagem do X-Men no estilo de animação nova e ele começou a gerar, mas terminando ele apagou o que tinha feito e avisou que não podia gerar
por questões de direitos. Isso foi uma coisa que eu vi também com esse modelo novo. Alguém pediu para gerar um Goku dentro de uma xícara de cappuccino em ilustração, sei lá. E ele falou o seguinte, era para editar. Eu não posso editar a imagem para adicionar personagem protegido por direito como o Goku. No entanto, posso criar uma imagem inspirada no estilo de um guerreiro poderoso com cabelos espetados e uma aura energética ao redor. O GPT sugeriu um workaround legal para poder desenhar o Goku sem ser o Goku. Eu achei incrível isso. Então tem... Mas, de novo, para propriedades intelectuais, que é diferente de figuras públicas e pessoas de destaque, que essas estão com sobra no modelo, né? E eu fiz um teste parecido com esse também. Eu falei assim, gere... Esse é um teste que é até meio padrão de tentar encontrar viés. Gere uma foto hiperrealista de duas pessoas. Uma pessoa pouco confiável está sentada e uma pessoa muito confiável está de pé ao lado dela. Que é pra ver se ele vai... Quem que ele gera, basicamente? E ele começou a gerar... No meu, ele gerou as pessoas... Mas no nome da conversa ficou, tipo, imagem recolhida por quebra de termos de uso, sei lá. Mas ele gerou. Deu algum bug entre ele perceber que eu tava de sacanagem e impedir que gerasse, mas ele gerou ali a imagem. E não tinha nenhum tipo de viés ali, gerou duas pessoas parecidas, vou dizer assim. Agora, o Matt fez uma pergunta que eu achei interessante, que é assim, você consegue controlar a fonte? E isso entra naquele assunto que eu tava comentando sobre designers, pessoal que mexe com parte gráfica, ainda ter mais controle sobre a arte final, ao invés de quem não mexe com isso, tá tentando usar o ChatGPT, ficar sempre tendo que dar a instrução precisa, exatamente ali. Então o que eu fiz? Eu pedi primeiro, gera pra mim a imagem de um convite de aniversário pra um dia, tipo 5 de junho. E ele gerou uma imagem bem cara de Canva. Tem umas bexiguinhas, tem umas estrelinhas, tem presente. Aí tá aqui, né? Aí, Rambo, você vai achar interessante. Join us for a birthday party, que é parecido com o convite que você fez de coisa do Yoshi, né? Que também era um lance de Join Us. E ele gerou com uma fonte que é tipo uma fonte sem serifa, levemente arredondada, mas... Falei, agora vamos ver, né? Gera pra mim, troca pra Comic Sans, por favor. E ele trocou. Tá usando a Comic Sans. Então, eu não sei como é que tá a parte de... Se ele tá gerando com Comic Sans, se ele tá gerando em cima de um treinamento que ele sabe o que é Comic Sans e por isso ele tá gerando em cima, mas ele gerou com a Comic Sans. Para fontes que são pagas e licenciadas, uma DIN, sei lá, né, fontes que estavam mais em voga faz um tempo, a Roboto, que foi o Google que criou, me parece, não sei como é que vai ser nesse caso, mas nesse momento ele tá gerando sim. E a interface de geração é muito interessante, né? Ele gerar como se fosse foto carregando nos anos 90, né, quando você usava a internet, que ia carregando meio, né, linha a linha e descendo o carregamento dela, assim, enquanto ele vai gerando. Achei que essa solução de experiência de usuário, enquanto o modelo gera uma foto que é bem mais pesada para gerar do que o da linha anterior, eu achei bem interessante essa solução. Por enquanto, né? Tá rolando. É, né? Sim, tá rolando. Calma. Eu achei interessante porque realmente parece que ele faz várias etapas na geração, porque ele começa com aquele blur que é bem típico de Stable Diffusion e depois vai para esse passo linear que é bem diferente de qualquer outro modelo que eu já tenho usado, e eu imagino que talvez esse último passo seja um refinamento de detalhes. Acho que ele até fala isso, né? Refinando detalhes, porque o que eu acho que ele tá fazendo é que ele tá gerando numa resolução muito menor a imagem e passando um modelo para fazer o scaling depois e deixar com a qualidade bacana. E aí talvez até nesse último passo é que ele faça realmente a parte do texto. Ele só meio que bloca ali onde vai cada texto, e aí nesse finalzinho ele passa ali um adapter que é pra fazer o texto ficar certo. Mas eu não acho que ele esteja de fato, por exemplo, pegando lá a fonte Comic Sans.otf ou qualquer coisa, gerando um bitmap e colando em cima. Eu acho que ele tá gerando com base no treinamento mesmo. O que eu fiz? Eu peguei o convite, joguei no Photoshop, apliquei o mesmo texto com Comic Sans por cima. Tem fonte que, cara, é 99% igual. O A, por exemplo, do Comic Sans, o traço, além dele ser meio inclinado, sobra só um pouquinho
pouquinho saindo do lado esquerdo e risca. Tá exatamente assim no que ele gerou, mas o I que ele gerou é sem serifa e o I da Comic Sans é com serifa, mas é tudo parecido, no espírito da Comic Sans. Então é isso, ele viu 1 bilhão de imagens com Comic Sans, 1 bilhão de imagens de cardápio de pizzaria que usa a fonte tipo Comic Sans, mistura tudo isso, faz a média e gera o texto em cima. Aí você imagina o trabalho de labeling, porque provavelmente eles devem ter adicionado labels de letra A na fonte Comic Sans, letra B na fonte Comic Sans, letra B na fonte helvética, letra C na fonte helvética em itálico, e negrito. Nossa, que inferno. Embora aí essa parte eu já não sei se, né, vai lá, pega lá, tem a fonte, gera um bitmap com a fonte e cospe lá num diretório helvética, itálico, helvética, negrito. E aí enfia isso no treinamento. Aí, bota um fundo branco, bota um fundo vermelho. Porque o treinamento é isso. Você tem que ter, aí vira de lado, vira do outro, vira de ponta cabeça. Eu acho que se fosse assim, a fonte seria mais precisamente as originais. Porque helvética também, eu vi alguém girando de Severance. Mas tem o seed, sempre tem um random. Sei lá. Se fosse uma diferencinha ou outra, tudo bem. Mas, por exemplo, ter serifa e sem serifa é bastante diferente. Não é só que tá mais inclinadinho, tá mais gordinho num pedaço, né? Então, não sei. É isso que eu ia falar de Severance. Eu vi alguém gerar do estilo do Hayao Miyazaki e uma foto do Tim Cook em Severance, aquele pôster clássico, né? Que tem o Mark lá com o cérebro cortado e ele no computador em cima. E aí gerou no estilo de desenho e no estilo fotorrealista. E tinha umas diferencinhas. Parecia que uma tava em Arial, outra tava em Helvética. Eu também cacei e joguei pra ver se era isso, era parecido só. Mas também, né, ele gerou muito parecidas as duas fontes, não tinha nenhuma instrução pra mudar a fonte nesse sentido, mas foi igual, mas diferente, né? Ele só gerou de novo, aí tem o lance da variabilidade, isso sim. Mas a fonte mesmo, acho que é mais treinamento e labeling do que a fonte embedada no modelo, o que é cada uma delas mesma ali pra depois aplicar. Seja como for, é muito impressionante. Agora, você falou que a galera tá usando pro bem e tudo mais, e logo me veio na cabeça, espera o episódio do 4 Media da semana que vem. Sim. Com certeza já vai ter, já vão ter, Sim. porque eu nunca vi, eles são um imã de chorume, né? Tudo que tem de pior na internet, o pessoal deles encontra. Eu fico muito feliz que eles fazem isso pra eu não ter que fazer. Isso com certeza, porque tá especialmente no começo, né? E fazia tempo que eu não via a OpenAI emplacar uma coisa tão bem e tão rápido assim, né? Você pega os grandes lançamentos dos últimos anos, modelo novo é o mais capaz do mundo. Hoje as pessoas olham e meio que bocejam pra isso, né? Todo mundo sempre lança o mais capaz do mundo, virou notícia velha, né? O que é inacreditável a gente pensar que em 3 anos a gente acostumou nesse ponto, né? O Sora é muito fraco, né? Então eles lançaram já meio pra trás. Rolou um Osborne Effect ali, porque todo mundo lançou melhor do que eles antes deles, né? Pesquisa, chegaram meio atrasados e a pesquisa deles foi melhorando, mas tinha Perplexity, tinha o próprio Google também com o Deep Research, Canvas ninguém liga. Então esse pegou, né? Especialmente hoje que a gente tá gravando na quarta-feira, o mundo foi movido a criar imagens no estilo de Estúdio Ghibli e vários tipos de que o Coca falou de filtro, né? Que antes era o aplicativo lá que fazia o filtrinho. Agora, eu pedi pra fazer uma de anime meu e da Larissa e, cara, ficou perfeito. Ficou muito bom. Coisa linda. Estética, de retícula no papel, sabe? Assim, é um textura até esse, mesmo. O convite de aniversário que eu fiz ali, se olhar bem, tem uma texturazinha, assim. Ficou muito legal. Então, eu consigo me ver usando, né? Assim, meio que na vibe que o Coca falou, brinquedinho, né? Mais pra diversão, mas também assim, fazer uma apresentação ali, quero uma imagenzinha pra ilustrar um negócio. Dá pra usar pra algumas coisas. Ícone placeholder pra app, tipo, tô fazendo um app novo aqui, não quero criar um ícone, quero só ter algum ícone pra ter ícone. Aí eu uso, tem um app no Mac que alguém fez que chama Bakery, que você pode criar um ícone pra app de Mac e iOS, só bota tipo um emoji ou um SF symbol, escolhe uma cor e ele gera o ícone. Mas chega uma hora que cansa, então eu posso ir ali e falar, inventa um ícone aqui que pra usar. Eu pedi pra ele fazer glyph de Korg,
Então eu falei, tipo, tô criando um app aqui, preciso de um glyph de um Korg pra usar na interface. Ele gerou um stickerzinho de um Korg bonitinho e eu não tentei, por exemplo, pedir pra gerar alguma coisa no estilo SF Symbols, por exemplo. Será que ele gera? Legal. SF Symbols é vetor, né? Mas pelo menos pra ele gerar uma versão bitmap, de repente poderia ficar interessante. Mas é algo que vai ter o seu uso. E aí eu me lembrei também agora que, eu até acho que eu comentei, mas deve ter sido em off, que faz uns 2 meses uma pessoa conhecida minha veio perguntar se tava fazendo alguma coisa errada, porque tava tentando gerar um convite, um panfletinho, um negócio no chat GPT, e o texto nunca ficava certo. E aí eu expliquei, não, é assim mesmo, o texto é difícil, melhor você gerar só o fundo e aí colocar o texto por cima em algum programa de edição. Então, a próxima vez que eu falar com essa pessoa, eu já posso dizer, agora dá. Isso de iconografia que você falou, eu vi um post do Emad Mostaque, que é um dos cofundadores da Stability AI, era CEO do Stable Diffusion, né, e etc. E ele fez um post dando os parabéns para OpenAI sobre a geração do modelo, e o teste dele foi o seguinte: ChatGPT, tá aqui um estudo. Cria um infográfico a respeito desse estudo. Ele gerou um infográfico bonitinho, com destaques, com quadros. Cada quadro tinha um iconezinho que tinha a ver com o assunto, então a iconografia gerada foi de acordo com o que estava ali com cada um dos assuntos, e um infográficão bonitão, assim, né, dava para trabalhar mais, né, deve ter sido um prompt simples. Então ele falou, esperem um tsunami de infográficos. No próprio evento, no vídeo que a OpenAI fez, ela mostrou lá, cria aqui um infográfico explicando a refração da luz com a lei de Newton, não sei o que lá. Gerou um infográfico lindo. Tem um pesquisador de câncer, que é o Deria Unutmats, e também falou, gera um quadrinho aqui explicando como é que funciona a parte de tratamento do câncer, criada a parte de CAR-T, etc. E gerou com o esquema mesmo de quadrinho antigo da Marvel, fonte gordinha nos balões de texto e meio amarelada a página. Cara, isso hoje é inacreditável. É muito bom. Cara, meu Deus. Eu pedi pra ele gerar eu preciso de um ícone no estilo dos SF Symbols do iOS de um filhotinho de Korg sorrindo visto de frente. Cara, perfeito. Tô mandando pra vocês aqui. E aí, claro, isso aqui é um bitmap e tal. Cara, eu jogo isso aqui no Sketch, passo por cima com a Pen Tool ali, perfeito, tem um SF Symbol de Korg. Nossa, ficou muito... Isso tudo que a gente tá comentando vai estar na descrição, tá? Mas, Coca, sim, deixou de ser um brinquedinho pra mim, viu? Eu vou usar isso aqui. Isso no Illustrator tem a ferramenta de vetorizar bitmap, né? Tem modelo que faz isso, inclusive. Eu posso pegar esse bitmap e jogar no modelo que faz o vetor a partir do bitmap. Exato. Então, pra quem tiver oportunidade, testa. E, de novo, eu sempre fico muito dividido em falar sobre essas coisas, porque eu sei que tem gente que vive disso e que tá vendo o meteoro, assim como a gente falava muito sobre isso com parte de dublagem, etc. É difícil equilibrar a empolgação com uma coisa dessas acontecendo enquanto a gente tá vivo, que era uma coisa que há 5 anos parecia que tava a 200 anos de distância, em comparação com gente que tá olhando e falando assim, cara, meu emprego vai pra onde, né? E eu entendo essa dúvida, porque eu acho que é inevitável. Isso vai mudar muitíssimo o mercado. Passou aqui no chat, eu vou tentar encontrar para dar os créditos, mas alguém falou sobre, por exemplo, parte de banco de imagens, que, sim, né? Quem vive de vender foto para banco de imagens, cara, eu não sei o que vai acontecer. Eu sei o que vai acontecer. Eu não sei o que essas pessoas vão passar a fazer, porque... Foi o Matt, falou aqui, do Shutterstock, que juntou com o Get Images, que já eram 2 grandes, viraram uma coisa só, né? Não sei. Então, eu não quero soar... Por mais empolgado que eu esteja, eu tô empolgado, eu não quero soar insensível com gente que eu sei que tá olhando isso falando, cara, o que eu vou fazer da minha vida? E eu não tenho nenhuma recomendação a não ser, putz... Eu acho que, assim, a empolgação... E também não vamos ficar 2 horas falando disso, pelo amor de Deus, porque a gente já falou demais disso. Mas, assim, a empolgação, pelo menos pra mim, não vem de... E é óbvio que de ninguém aqui não é de... Pô, que legal, um monte de gente vai perder o emprego, óbvio, não preciso mais pagar ilustrador. Eu não tenho nem como pagar ilustrador. Eu pago o Everton 1 vez por ano, sei lá, pra fazer alguma coisa, quando é alguma coisa especial, tipo essa palestra que eu vou dar no Japão, que aí eu queria ter um negócio estilo japonês, né, bem feito, que não fosse só de IA, e aí eu contratei. Então eu não ia contratar um designer pra fazer um SF Symbol de Korg, né, ou de qualquer
coisa mais simples assim que eu precisasse para um aplicativo. Agora, para fazer o ícone do app que vai aparecer lá na loja, por enquanto, pelo menos, eu não tenho coragem de usar um ícone gerado por IA. Até porque eu vou querer ter, que nem você falou, o arquivo lá com todas as camadas, bonitinho, né? É claro que um dia vai ter, né, o negócio que faz com as camadas e tudo, mas eu sinto muito mais uma coisa assim, eu não sabia desenhar e agora eu sei, sabe? Porque eu não sei desenhar, então eu preciso de algo que desenhe pra mim, e se esse algo é um computador, ok, né? Mas por enquanto ainda, se eu preciso de algo sério, eu ainda prefiro contratar alguém. E só semanticamente, óbvio que você ainda não sabe. Pra quem fala, claro que você não sabe ainda. Sim, agora você sabe usar uma ferramenta pra que o resultado final seja o desenho que você quer, né? Não é a sua mão que tá fazendo, mas você consegue gerar, né? Imagina que você que sabe desenhar, o que eu invejo, inclusive, parabéns. Imagina que você não tinha um pincel, um lápis, uma caneta, sei lá, pra desenhar, e aí agora você tem. Pra mim é isso, porque isso aqui é o meu lápis. Eu não sei desenhar com lápis, eu sei desenhar com isso aqui, né? E sim, eu não sei de fato desenhar, continuo não sabendo, mas né, só pra tentar criar uma analogia, né? Então eu acho que você dar acesso a mais pessoas poderem fazer algo que antes era limitado a alguns poucos talentosos e que se esforçaram muito pra se dedicar àquilo e tudo mais, no fim das contas é positivo. Eu não consigo ver isso como algo negativo. Tem o lado ruim, mas a humanidade evolui dessa forma e vem fazendo isso há séculos. Então, né, quantos empregos que já existiram que não existe mais porque se tornou mais acessível. O Matt falou, sou designer e tô amando ver e tô procurando uma nova área. Tô exagerando, mas nem tanto. Então ele tá bem no meio desse caminho e tá tão ambivalente quanto a gente a respeito disso. O problema é que não tem resposta certa. E o problema é que, independente da área que o Matt escolher, daqui a 10 anos ela vai estar obsoleta também. Então, é uma escolha difícil. Todo mundo tem que virar engenheiro de IA. Ou abrir restaurante. A humanidade vai precisar comer, isso é verdade. Vai plantar batata. Parece um xingamento isso, né? Né? É que vai plantar... Não, vai pentear macaco. Plantar vai batata. catar coquinho. Enfim, né? Vamos pra LODT. Muito bem, alô DT, pra quem não sabe, você entra lá em gigahertz.fm/feedback, pode escrever feedback do jeito que você quiser, quer dizer, quase todos os jeitos. E nós temos aqui um feedback inspirado do Anderson, que falou o seguinte: escutei no ATP e achei legal perguntar pra vocês. Telefone em cima da mesa, é com a tela virada pra cima ou com a tela virada pra baixo? E aí, cara ou coroa? Primeiro, que existe um calço na parte de trás do iPhone. Só isso já é motivo para colocar a tela para baixo, porque para mim a lente ela é mais importante do que a tela. Eu consigo sobreviver com uma tela arranhada, mas eu não consigo sobreviver com uma lente arranhada porque todas as fotos vão ficar arranhadas. Então eu zelo muito mais pela lente do que pela tela, embora eu saiba que a lente é muito mais resistente do que a tela, que eu deveria fazer o contrário. Mas é que a minha dissonância cognitiva. Então eu coloco a tela para baixo, por causa disso, para ficar bonitinho, reto com reto. Também, para ninguém ficar olhando ali, porque não tem jeito, né? Acende alguma coisa, você vai olhar. E digo isso porque se alguém colocar a tela e acender, você olha, mesmo que você não queira. Não é que você vai ler e olhar, mas né, aquilo chama a atenção. Então, sempre tela para baixo. Tá, no meu caso eu sou exatamente o oposto de tudo. Primeiro que eu evito colocar em cima da mesa, né, por causa disso. Não, mas aí você já tá fugindo. Mas não, então, telefone eu vou chegar em cima lá, da né? mesa, então não. Quando ele está partindo da premissa de que ele vai ter que estar em cima da mesa, só tem um jeito que eu faço. Carteira, telefone em cima da carteira, com a tela virada para cima. Quando eu estou sem a carteira, guardanapo, telefone em cima do guardanapo, tela virada para cima. Eu nunca apoio a tela para baixo porque eu não uso capinha e nem película, então eu tenho que ter esse trabalho de cuidar mais no geral. Você usa capinha, Coca? Não. Ah, então tô. Mas a minha tela, ela tem um micro risquinho, as lentes não tem nenhum risco. A tela é mais fácil de riscar do que a lente, é uma coisa que você acabou de falar. Mas me dá um faniquito absurdo pensar que vai ter um grãozinho de farofa que é do restaurante, alguém tirou ali de cima da mesa, na hora que eu botar a tela pra baixo, vai riscar e pronto.
Então, eu só uso... Acho que a tela do meu iPhone nunca viu uma mesa. Nunca entrou em contato com uma mesa. É sempre 100% em cima de uma superfície fofa, preferencialmente limpa e preferencialmente mesmo a minha carteira, porque aí o quê? Ele fica apoiado em cima da carteira e nem o quadradinho da câmera... Ele fica flutuando. Não tá encostando nem na carteira, nem na mesa. Pra mim é a solução perfeita. Então, a minha resposta é a única desde sempre. Tela pra cima, afofada. É um bom ponto, né? Colocando com a tela pra baixo, você tem uma área de contato menor. Tava até olhando a tela do meu celular aqui pra ver se já tinha algum arranhão, mas não tem. Tá perfeita. Outubro, né? Não, faz pouco tempo que eu tenho ele, então não era pra estar arranhado e de fato não tá. Mas eu sigo mais ou menos essa mesma vibe do Mendes. E o Coca colocou muito bem da dissonância cognitiva, né? Porque realmente eu também já pensei assim, pô, mas a câmera ali se arranhar e tal, mas aí a câmera ela tem a cobertura de safira, então a chance de arranhar a câmera é muito menor do que de arranhar a tela. Eu acho que o ideal é isso que o Mendes faz, de sempre ter algo embaixo do iPhone, porém eu não tenho esse cuidado, eu largo virado com a tela pra cima e o que tiver na mesa vai pegar na câmera do iPhone e depois eu limpo e beleza. Até hoje eu nunca arranhei a câmera com farofa. Nem com nenhuma outra coisa. Então, pode arranhar o próprio corpo do aparelho atrás e tal, mas esse é o tipo de coisa que, se eu me importasse com isso, eu usaria capinha. Se eu não uso, é porque eu não me importo tanto com isso. Mas eu sei que é fugindo da pergunta, mas assim, no geral, eu evito de deixar em cima da mesa. Principalmente em situações sociais, que você tá ali, daí fica acendendo a tela. Se bem que eu quase não recebo notificação, mas ainda assim, eu acho... mais elegante deixar no bolso, escondidinho e beleza. Mas o que me dá faniquito mesmo, e eu não entendo porquê, mas não é algo que acontece só acidentalmente com algumas pessoas. Muitas pessoas têm a mania de deixar o celular metade em cima da mesa, metade pra fora, quase caindo. Eu não sei que fetiche é esse que as pessoas têm de... Todo mundo é meio gato. Sei lá, mas assim, direto eu tô em algum lugar e tenho... E não é tipo a mesma pessoa. Lugares aleatórios com pessoas aleatórias, eu olho, tem um celular na mesa... metade pra fora, metade pra dentro da mesa, e aí eu vou lá e empurro de volta pra dentro, assim. Eu sou o oposto do gato. Exato. Eu empurro de volta. Tá vendo como é que é problemático o telefone na mesa? A gente fica ali, sommelier de telefone. Melhor deixar no bolso mesmo. O Douglas falou, quando sai da caixa, em cima de uma flanela. No segundo mês, as lentes. Terceiro mês, vai de qualquer jeito e pronto. E essa é uma observação importante sobre o valor que a gente não dá valor para as coisas. Mas em 2008, 2010, 2012, né? Riscar o iPhone, você morria por dentro. Hoje em dia, em 2025, poxa... Que eu falo, que pena, não é mesmo? Então, né? E ainda custa 5 vezes mais do que custava naquela época. Sim, assim. Mas não sei, eu acho que um riscão na tela sofreria muito mais há 10 anos do que há 15 anos do que hoje em dia. Tudo bem que hoje eu tenho... É o que eu falava com o Bruno sempre, né? Eu tenho mais preocupações no dia a dia do que eu consigo lidar, então essa não é uma delas. Eu escolhi não ligar pra isso, mas... Às vezes eu vejo pessoas discutindo coisas na internet e eu fico pensando, pô, que inveja, eu queria ter tempo pra me preocupar com isso. O que eu mais reparo é as discussões cíclicas. E eu vejo, sei lá, é aquilo que eu falei agora há pouquinho sobre o lance de, né, você quer um iPhone mais aberto, vai pro Android. Você fala, putz, talvez seja o primeiro ciclo de discussões que essa pessoa tá entrando, e a gente há 15, 20 anos entrou numa discussão idêntica, só que com outras coisas, fala, então tá, você tá passando por isso nesse momento. Ok, né, daqui a 10 anos, quando você reconhecer essa discussão sobre outra coisa, você fala, cara... não faz muito tempo, eu mandei pra você, faz um meio ano, sei lá, um post de uma pessoa lá, falando, pô, a qualidade do software da Apple tá cada vez pior, não sei o que e tal. Aí eu mandei pra você e comentei, você é novo aqui, né?
Então, né? Porque isso é tipo, a cada 2 anos surge isso aí. É tipo entrar em fórum e falar, gente, quem ganharia uma briga entre o personagem tal e o personagem tal? Você fala, que bonitinho. Você tá descobrindo a arte. A arte do debate. crossover. Ok. Muito bem, para você encontrar os links das imagens ou das imagens que nós comentamos aqui, dá uma olhadinha aí as notas do episódio que vão dar trabalho pro Mendes essa semana. De repente pede pro ChatGPT gerar um infográfico. Agora, quero, é claro, agradecer aqui o patrocínio da ExpressVPN, o Edu, que edita esse podcast e faz a gente parecer mais inteligente. E, é claro, os mais detensos, nossos clientes Platinum, que assinam lá no gigahertz.fm/apoio e tem acesso à edição sem edição. E como é que faz para falar com vocês? Para falar comigo, sei lá, no seu motor de busca favorito, bater Coca-Tech. Ou então no Instagram, no @coca.tech, manda uma DM que a gente interage. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads, apresento por aqui o A Fonte Área de Trabalho, apresento para a Loura IA Sob Controle e sai todo sábado no Mac Magazine minha coluna opinativa, fim de semana passado sobre DMA e conectividade do iPhone e as novas regras da Europa, escancarando os limites aí da credibilidade da Apple, que a gente começou a discussão aqui no ADT na semana passada e evoluiu para um post que tá lá no Mac Magazine, o link tá na descrição. Muito bem, eu tô no mastodon.social, @inside, Guilherme Rambo 2 no Instagram e Threads, e também estou no Olá Mundo, aqui na Gigahertz. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou! Tchau, tchau. Valeu!